Olá, eu sou o Toniel e esse é o canal Excel para Todos. Na aula de hoje nós vamos iniciar a formatação de uma tabela de clientes. Então nós já temos aqui algumas informações digitadas, cadastro de clientes, código, nome, endereço, bairro, CEP, cidade, UF, data de cadastro e status. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trocar o nome da planilha para clientes. Então dá um duplo clique aqui na aba, você digita o nome que você quiser. Muito bem. Próximo passo, a gente observa que nós temos a coluna A até a coluna I com informações. E nós queremos que essa informação cadastro de clientes ela fique alinhada com todas as demais colunas. Para fazer isso, a gente vai usar o recurso de merge. O que é o merge? O merge ele mescla e centraliza colunas. Se você clicar em página inicial, vai aparecer essa opção aqui, mesclar. Então você põe mesclar e centralizar. Então o que acontece aqui? Nós já temos então essa informação centralizada sobre todas as demais. Próximo passo agora, a gente quer deixar as colunas com o tamanho apropriado. Então, você coloca aqui o mouse entre o A e o B, você aumenta a coluna. Entre o B e o C, você aumenta a coluna. Entre o C e o D, você aumenta a coluna. Então, dessa forma, a gente vai ajeitando o tamanho de cada uma das colunas. Bom, agora que nós já acertamos o tamanho das colunas, é muito interessante que cada informação esteja centralizada. Se a gente observar aqui, na página inicial também nós temos aqui alguns botões. Aliar em cima, aliar no meio, aliar embaixo. Esses três alinhamentos, eles são alinhamento vertical. A linha superior, a linha no meio e a linha embaixo. Esses três fazem alinhamento horizontal. A linha esquerda centraliza e a linha direita. Então, se clica à esquerda, todo mundo na linha da esquerda. Clica centralizado, mas vamos marcar primeiro todo mundo que a gente quer trabalhar, né? A linha esquerda centraliza a linha direita. Nós queremos centralizados, ok? Muito bem. Então aqui com isso, se a coluna fosse mais larga, por exemplo, nós poderíamos fazer isso, ó, metade em cima, metade abaixo. Mas não queremos, a gente vai dar um duplo clique aqui para ficar no tamanho padrão. Se você dá um duplo clique numa coluna, numa linha qualquer, ela vai para o tamanho padrão. Dá um duplo clique, ó, a gente arrasta, aumenta, duplo clique, ela vai para o tamanho padrão. Muito bem. O que é que nós queremos agora? Nós queremos agora ter bordas. De novo, na página inicial, nós temos aqui várias opções de bordas. Borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita, sem borda nenhuma, todas as bordas. O que vai nos interessar nesse momento, nós vamos selecionar a opção todas as bordas. Tá? Então, colocamos bordas em todos. E queremos uma borda externa mais espessa. Ok? Um outro ponto é que eu quero que o fonte seja Arial 12. Então o que eu faço? Eu clico aqui, marco toda a planilha, seleciono Arial 12, Enter. Então tudo vai ficar com Arial 12. O que eu quero agora? Eu quero que ele seja negrito. Então aqui eu tenho a opção de negrito, negritar. Então pode ver que ele ficou mais forte. Uma coisa interessante agora, que se eu rolar para baixo a planilha, o cabeçalho vai sumir. Então a gente precisa usar um recurso chamado congelar painéis. O que o congelamento de painel faz? Então aqui na parte de exibir, temos congelar painéis. Se eu clicar aqui, ele congela aquela coluna. Se eu, por exemplo, clicar aqui no C3, eu vou descongelar agora, vou congelar de novo. Veja que interessante. Ele está congelado no sentido vertical, eu vou rodar para a direita. Ele congela também no sentido horizontal. Tá? Só que eu não quero isso. Eu quero que ele fique congelado apenas num único sentido. Então eu venho descongelo o painel, marco no A3, ponho congelar painéis. Próximo passo agora, eu quero pintar para ele ficar um cabeçalho mais bonito.
Então, o que acontece? Eu tenho aqui cores de fundo, que é de preenchimento, e a cor dos fontes. Toda vez que eu seleciono cores, ele já vem e oferece uma série de cores padrões. Posso deixar sem preenchimento nenhum e tem uma paleta adicional. Eu posso selecionar a cor que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero essa cor aqui. Então, o que a gente observou aqui? Ficou tudo muito escuro. Então, eu marco toda a área. Vou trocar a cor da fonte. Uma fonte branca. Só que a gente percebe que a borda ela sumiu. Eu quero que a borda apareça. Então, eu marco de novo. Vem aqui, lado direito do mouse. Ele vai abrir uma série de opções. Então, de novo, eu marco a área que eu quero trabalhar, as bordas. Lado direito do mouse, ele abre as opções. Eu venho formatar células. Então eu tenho formatação de números, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Eu quero borda. Na borda, eu quero escolher a cor branca. Então aqui aparece a grade das bordas. Então eu vou marcar as linhas de borda que eu quero que fique branco, que são as linhas de dentro. As de fora eu não quero. Então eu dou OK. O que aconteceu? Ficou com a borda branca. Repetindo, eu marco, lado direito mouse, formatar células, borda, seleciono a cor branca, marco as linhas internas, dou OK. Então ficou tudo formatado. O próximo passo agora, eu quero colocar um filtro de dados. O que esse filtro funciona? A partir do momento que eu tiver dados preenchidos na planilha, esse filtro vai permitir fazer uma seleção de dados. Então, eu venho aqui em dados, seleção e marco filtro. Ele vai colocar em cada coluna, que eu dou um duplo clique para alinhar, uma opção de filtro em cada uma. Tá? Aqui eu dou uma ajustada para alinhar, uma ajustada. Bom, então ficou com o filtro. Por momento que tiver informações aqui, eu consigo fazer a filtragem de dados. Então, o que a gente tem até agora? Nós conseguimos então montar um cabeçalho com uma cor, ele marcado aqui e com bordas e tudo mais. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar o conceito de lista suspensa. O que é uma lista suspensa? Eu coloco nessa coluna, por exemplo, o F, uma lista de somente as UFs válidas. Então, eu vou criar mais uma aba, vou chamar de tabelas. Eu vou criar aqui, tab, UF. Então, eu vou digitar algumas unidades de federação AC, AM, AP, SP, RJ, RS, MT, MS, PI, PE, BA, SE, PA, PR, SC, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, enfim, praticamente quase todos aqui. Né? Falta um ou outro, mas Rondônia, Roraima, muito bem, praticamente todos aqui. Falta um ou outro que eu não lembro de todos, mas o objetivo aqui é só montar uma lista suspensa. O que a gente faz? A gente tem uma lista aqui, então a gente vai pegar essa lista. A primeira coisa, vamos deixar essa lista em ordem, tá? Então eu coloquei minha lista, vamos aqui em dados, certo? Vamos classificar essa lista. Aliás, vamos primeiro deixar um cabeçalhozinho bonitinho. Colocar uma grade, colocar aqui um verde e colocar um branco. Então o que nós temos? Nós chamamos de tab UF, tá? A gente criou uma tabela de tab UF. Vou marcar todo mundo. Agora a gente vem aqui em dados, classificar, marca, né? Classificar. Aí o que acontece? Ele vai, como eu criei como um cabeçalho, mini cabeçalho, ele vai oferecer já TabF como o cabeçalho para classificação. Então no OK, ele coloca em ordem para mim. Só que falta mais uma coisa, eu preciso dar um nome a essa tabela. Eu marco todo mundo. Eu venho aqui nessa área, eu vou chamar de tab UF.
Chamei de tab UF, tá? Muito bem. O que é que nós temos? Repetindo, eu acabei de criar uma tabela de unidades de federação. Eu marquei todo mundo, dei o nome para ela. Coloquei um header, marquei todo mundo, classifiquei, né, para ficar em ordem. O que acontece agora? Eu volto aqui nessa coluna F. Vamos estabelecer aqui uma quantidade de 2.000 linhas ou 2.500 linhas para a gente ter de dados aqui. Então eu vou baixar um pouco mais, após 2.500 linhas, a gente vamos baixar 2.500 linhas. Só para dizer que vai ter até 2.500 clientes cadastrados nessa planilha, só para o nosso exercício. Então vou deixar aqui, por exemplo, aqui. A gente vai colocar aqui um caractere qualquer e vamos pintar isso aqui só para dizer que é a barra final. Muito bem. Para que a gente fez isso? Por que a gente fez isso? A gente dá Ctrl Shift seta para baixo, marca todo mundo. Ele vai parar na primeira coluna que ele tem dado. A gente colocou aqui uma tracinhos, né? Só para poder delimitar. Então a gente marca, vem aqui de novo, Ctrl Shift seta para baixo. Nós vamos dizer o seguinte: vai em dados, tem esse botão aqui, validação, lista. Ele vai dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos dizer o seguinte para ele: nessa coluna só vai ser válido conteúdos dessa tabela chamada tab UF. Tá ok? O que a gente fez lá? A gente não criou aqui uma tabela tab UF, tá vendo? Ela tem esses conteúdos aqui. O que vai acontecer? Quando eu clico aqui, ele aparece um botãozinho aqui, com todas as opções válidas, certo? Por exemplo, eu não consigo colocar XS, ele não vai deixar, porque não está na lista. Eu só posso colocar o que está naquela tabela de lista suspensa. Então, a lista suspensa é isso. Eu digo aqui numa determinada região, né, uma determinada célula, que eu venho aqui, dados, validar, validação de dados, lista. Só serve dados dessa lista que chama tab UF. Eu posso, só por um outro exercício, colocar cidade também. Tab, cidade, mesma coisa. Cidade. Vamos dizer que Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Franca, Ribeirão Preto, Araguari, enfim. Essa cidade aqui tá bom, só para o efeito do nosso exercício. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui vai virar o mini cabeçalho. Eu quero fonte verde. Eu quero que fique verde, né? A linha, tá vendo, ó? Eu clico aqui para alinhar, tá vendo? A linha. Ah, e uma outra coisa, eu deixo colocar um congelar painéis também, para quando eu rolar, os cabeçalhos fiquem parados. Bom, então aqui, nós vamos chamar essa área aqui, primeira coisa, nós vamos classificar isso aqui. Vamos lá em dados, classificar. Ele já vai oferecer, eu vou marcar, marca aqui, dados classificar, tá vendo? Classificar. Tab cidade. Eu marquei tudo.
tab cidade. Então eu marco todo mundo, inclusive o cabeçalho. Ele já entende que a primeira linha faz parte do cabeçalho. Então ele já classificou para mim essas cidades aqui. Agora nós vamos dar um nome para essa tabela. Tab cidade. Mesma coisa. A gente vem aqui em clientes de novo. Vamos marcar. Ó, de novo, ó, eu tô aqui. Ctrl Shift setar para baixo. Eu venho aqui em dados. Validação de dados. Lista. Igual tab cidade. O que vai acontecer aqui? Eu só vou conseguir usar as cidades daquela lista. Por exemplo, eu ponho Santo André. Santo André. Não vai deixar. Vai reclamar. Tem que ser da lista suspensa. Tá ok? Ele só aceita dados da lista suspensa. Então, dessa forma, eu criei duas colunas com lista suspensa. Outra coisa, essa coluna F, eu quero que todo mundo seja centralizado. Vamos voltar lá, página inicial. Eu tenho aqui os botões de centralização. Tudo à esquerda, tudo à direita, centralizado. Toda vez o estado aqui ele vai aparecer, então, centralizado. Tá ok? Então a gente vai gravar esse exercício. Vamos gravar esse exercício.